Olá, bom dia. Aqui estou eu novamente, Pastor Agnaldo, pastor da comunidade de fé Igreja Presbiteriana do Jardim Regina. E, como combinamos, estamos aqui mais uma vez para podermos iniciar então a nossa reflexão, a nossa série de reflexões bíblicas, né? E série esta que nós demos o nome de Logo de Manhã à Procura de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã da Igreja do Jardim Regina, bem como a todos e a todas, filhos e filhas de Deus, espalhados por este mundo, que tiverem que por acaso acessarem ou estiverem sob o alcance desta fala, desse pequeno vídeo, tá bom? Hoje, então, começaremos, como já disse, a nossa série, né? A nossa ideia, como a gente já falou, é fazer uma série de reflexões sobre boa parte da Bíblia, se não, se o tempo nos permitir, sobre quase toda ela, tá bom? A nossa ideia é começar falando sobre o início, né? A gente fazer uma releitura da Bíblia Sagrada, né? A gente relê-la novamente, destacando alguns ângulos, algumas perspectivas, né? E quando a gente relê, eu entendo assim, imagino que você entenda também, quando a gente reler a Bíblia, a gente reler as Escrituras Sagradas, como nós cristãos e judeus entendemos, né? A gente espera entender melhor a nós mesmos, né? A nossa relação de Deus com a gente, a nossa relação de um para com o outro e a nossa relação de todos nós com toda a criação de Deus, né? A gente entende melhor, procura também entender melhor a nosso papel em relação à comunidade na qual a gente está inserido, né? E a Bíblia, portanto, a Bíblia, melhor dizendo, na perspectiva judaico-cristã, ela abrange, por assim dizer, o agir e o falar de Deus desde o início, né, que a gente chama de livro do Gênesis, até o final, né, fecha esse livro chamado o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse, né? O livro do Gênesis é o livro que trata, né, o primeiro livro, o livro das origens, é o livro que trata, naturalmente, como todas as coisas surgiram, né? Dentro do próprio livro do Gênesis, a gente poderia até dividi-lo em duas partes, por assim dizer, né? Só por uma questão didática. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o livro do Gênesis trata aquilo que alguns estudiosos chamam de proto-história, ou seja, aquela parte mais antiga da criação, né? E já a partir do verso 12 até o verso 50, o final do livro, ele trata mais especificamente sobre o surgimento das comunidades humanas e, desse modo, a história da humanidade, né? Hoje, porém, nós falaremos um pouquinho sobre a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Só um pouquinho nós falaremos, tá? Porque o tema é muito grande, né? Ou mais especificamente falaremos sobre o paraíso, né? E esse paraíso, né, o que para muitos cristãos e não cristãos que têm acesso às escrituras sagradas, ao lerem sobre ele, ficam assim, ao mesmo tempo, podem ficar maravilhados, né, pela beleza poética da narrativa, mas também ao se deter, ao pensar um pouquinho, ao refletir um pouquinho mais sobre ele, pode ficar com algumas dúvidas, algumas pulguinhas atrás da orelha. E algumas perguntas podem surgir, por exemplo, paraíso, hoje, século XXI, o que isso né? O que significa isso? Isso é um mito ou isso é uma realidade?
né? Como eu posso interpretar essa ideia de paraíso hoje, eu, homem e mulher do século XXI? Né? Como? Mas antes, porém, de falar, né, especificamente sobre o início, da gente continuar a nossa reflexão de hoje, eu quero dizer o seguinte, né? Esse aqui que está na minha mão, eu imagino que boa parte de vocês sabem, que estão me ouvindo, sabe o que é. É uma Bíblia Sagrada, né? Ela é um livro que judeus e cristãos, e eu digo cristãos de um modo geral, protestantes, católicos, ortodoxos, enfim, né, usam e entendem como um livro sagrado, um livro que foi escrito por inspiração de Deus. Essa é uma versão, né, protestante do autor, do tradutor João Ferreira de Almeida. Eu tenho outras versões aqui, né, ao meu alcance, como a versão, a Bíblia do Peregrino, é uma versão católica, e tenho também aqui uma outra versão, que é a Bíblia de Jerusalém, uma versão, por assim dizer, ecumênica. A sua tradução, ela envolveu judeus, católicos, protestantes, é uma versão muito boa, eu recomendo inclusive. Hoje eu lerei como nós combinamos, né, uma pequena parte da Bíblia Sagrada que nós usaremos para nossa reflexão, e então faremos essa reflexão. Vamos lá. A parte que eu lerei está no capítulo 1 do livro do Gênesis, né? O livro que trata da criação, das origens de todas as coisas. Diz assim as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, no capítulo 1 do livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E assim continua a leitura do primeiro capítulo. Você pode continuar na sua casa, né? Nós não continuaremos aqui por uma questão de tempo apenas. Então, essa é a nossa base da reflexão de hoje, e eu quero voltar novamente à ideia do paraíso. O paraíso, mito ou realidade? Algumas dificuldades, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, surgem quando a gente procura falar, né? A gente, eu digo homem e mulher modernos, né, do século XXI, quando a gente lê e a gente procura falar sobre o paraíso hoje, algumas dificuldades por vezes podem surgir, né? Por quê? Porque a ciência, um dos porquês é o seguinte: a ciência hoje ela ensina a evolução das espécies como uma hipótese muito provável. A Bíblia, entretanto, ela apresenta a criação como a obra direta de Deus. E mais, no Gênesis 1:26, uma outra dúvida pode surgir, né? As questões que podem surgir quando a gente lê as Escrituras Sagradas, lê a Bíblia, é o seguinte: em Gênesis 1:26, né, no capítulo aqui que a gente leu, no versículo que a gente não leu, diz, a primeira narração, né, da criação, diz que o homem e a mulher foram criados por último. Ao passo que, se você ler o capítulo 2, no verso 7, a segunda narração da criação, né, diz que eles foram criados primeiro. Ora, capítulo 1 diz que eles foram criados por último, capítulo 2 diz que eles foram criados primeiro. Como é que a gente pode explicar essa diferença, né? E mais, como Deus, né, se você continuar lendo, né, depois que o homem e a mulher pecam, né, e toda a humanidade, por assim dizer, sofre, na perspectiva bíblica, com o pecado de Adão e Eva, né, como Deus poderia fazer toda a miséria humana depender do pecado de um único casal? A gente poderia se perguntar, né? Estas e outras perguntas surgem por quê? Porque a gente é levado a pensar normalmente, né, que
a narração do paraíso, ela é alguma coisa do tipo histórico informativo. Ou melhor, a gente acha que a gente é levado, não raro, a achar que a proposta do autor aqui do livro do Gênesis é contar, né, contar pormenorizadamente como as coisas se deram no início de tudo. Essa forma de pensar, eu gostaria de dizer que a gente lê hoje a Bíblia Sagrada e a gente julga, por exemplo, aqui a narração do paraíso, ela não está exatamente de acordo com a intenção do autor antigo ao empreender a sua narrativa, né, ao contar ou a sua escrita a respeito das origens, de como tudo começou. Podemos perguntar, ora, se não é exatamente isso, pastor Aguinaldo, que era a intenção do autor, como muitos de nós entendemos hoje, então, afinal de contas, qual era a intenção do autor ao empreender essa narrativa sobre as origens, sobre o início de tudo, como Deus fez todas as coisas? Qual era o ângulo do autor? Qual era a visão? Qual era a perspectiva? Qual era o lugar de fala, como alguns gostam de dizer, do autor? Por hoje, eu gostaria apenas de destacar algumas coisinhas. Primeiro, o lugar de onde o autor do Gênesis fala. Pois é importante que a gente tenha em mente e a gente diga que o narrador vive há milhares e milhares de anos depois destes acontecimentos das origens. Possivelmente, quando esse autor se põe a escrever, ou se pôs a escrever, ele tivesse muito menos preocupado em contar a história das origens e muito mais preocupado com a situação atual de então que ele vivia e, como consequência, com a situação futura, próxima ou a médio prazo. Alguma coisa no mundo dele não ia muito bem. O presente dele, da sua comunidade, não estava muito legal. E o futuro, portanto, em decorrência daquela situação ruim, também corria sério perigo. A sua intenção, por assim dizer, pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro, ele percebe a situação ruim ao seu redor e ele quer denunciar essa situação ruim, essa ruindade, essa maldade. E mais, ele não quer e ele não fica apenas na denúncia, mas ele quer apontar as responsabilidades. Seguindo a isso, ao apontar esse mal, ao apontar essas responsabilidades, ao apontar o pecado original, ele fala aos seus irmãos e irmãs sobre a culpa. E a partir disso, a necessidade de enfrentar esse mal. E finalmente, então, ele aponta que a vontade de Deus seria a ajuda única, ajuda 100% eficaz para eles poderem vencer este mal. Por hoje, eu gostaria de encerrar nessa pequena reflexão. Nós continuaremos falando sobre o livro do Gênesis, né? Outro dia. Né? Nesse momento, eu gostaria, como a gente combinou, de convidar a você para uma pequena oração, né? Uma pequena prece ao Deus, né, que o narrador estava preocupado em falar como ele criou todas as coisas. Né? E ao Deus é que ele recorre ao narrar esta história, para poder ajudar o povo a enfrentar o mal dos seus dias.
Vamos orar. Pai de amor e de imensas misericórdias. Pai que tem falado à humanidade de diversas maneiras, de diversas formas, que nos formou e que, ao nos afastarmos do Senhor, o Senhor não desistiu de nós e continua à procura de nós. Nesta manhã, quando a gente começou a refletir uma vez mais, a reler e a refletir sobre a Bíblia Sagrada, o livro que conta sobre o falar e o agir de Deus em relação ao universo, em relação a tudo criado, em relação também ao ser humano. Nós viemos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença, suplicar que o Senhor nos ajude a entender melhor as Escrituras Sagradas, o Teu querer para as nossas vidas, para a vida do homem e da mulher do século 21. Nesses dias maus, Senhor, de pandemia em especial, eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome e por amor de Jesus, eu oro, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, então. Fique com Deus.